Ó, prezados e estimados irmãos, dou as boas-vindas a todos, esperando que todos tenham vindo com sincero desejo de adquirir mais conhecimento, de participar do alimento espiritual que vem para nós através das mensagens inseridas nos boletins e em cada hino que nós cantamos, o que ouvimos através do coral, que contém ensinamentos preciosos para o nosso conhecimento, para o nosso preparo espiritual, para através desse alimento buscar assim a consagração e santificação para a salvação de nossa alma. Desejo que as bênçãos de Deus o Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, bem como as preciosas bênçãos do Santo Espírito Consolador, a nossa santa e querida avó Rosa, e também as bênçãos e o abraço fraternal do profeta Santo Hermoaldo, que esteja com cada um dos irmãos. Prezados irmãos, muitas vezes muitos estranham retransmitir o abraço fraternal do profeta Santo Hermoaldo, mas ele sempre nos pedia, quando fôssemos nas congregações, não esquecêssemos de retransmitir a todos o seu abraço fraternal. Nada mais justo que continuar assim fazendo, tendo em vista que, como ele mesmo mandou inserir em alguns boletins, citando o exemplo de santos e anjos do poder celestial que se fazem presente em todas as nossas reuniões, como santos profetas, santos apóstolos, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e ele próprio, Santo Hermoaldo, e Espírito e Verdade, que sempre se fazem presente em todas as nossas reuniões, que vêm para nos guardar, nos proteger, para nos dar entendimento e sabedoria para compreender e entender as verdades do Reino dos Céus, recebendo assim o alimento espiritual como alimento para nos fortalecer, bem como para buscar através desse alimento a consagração e santificação para a salvação de nossa alma. Amados irmãos, também irei falar alguma coisa a respeito da sua presença, do grande valor que tem diante de Deus o Pai. Primeiro, que se não fosse a presença dos irmãos, não seria possível realizar as nossas reuniões. E conforme Jesus se referiu lá no passado, quando disse que uma só alma salva para Deus, todos os tesouros da terra não pagariam. Imaginem todos aqui presentes, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo objetivo, buscando assim, através do alimento espiritual, a consagração e santificação para a salvação de sua alma. Não tem valor neste mundo que venha pagar. Assim sendo, eu convido a todos que estão assentados e que puderem para ficar em pé, para darmos início a esta santa reunião desta noite. Todos em reverência e sentido de oração, vamos assim orar. Ó onipotente, glorioso, eterno Deus e Pai celestial, estamos aqui reunidos, Pai dos seus filhos, para te louvar, glorificar e exaltar o teu santíssimo e poderoso nome. Assim o fazemos, ó Pai Santo, pelo seu imenso amor, pois nos enviaste o seu amado Filho Jesus, o qual foi até o sacrifício da própria vida no martírio na cruz do Calvário, para nos remir, para nos salvar, deixando-nos ensinamentos preciosos, bem como as suas santas promessas, a promessa da vinda do outro Consolador e de que haveria um só rebanho e um só pastor. Promessas essas que se cumpriram com a restauração da sua Santa Igreja, na vida e no ministério da Senhora Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, na vida e no ministério do Senhor Santo Hermoaldo, o Supremo Pastor. Por isso eu suplico as vossas bênçãos e graças a cada um dos seus filhos aqui presentes. Peço também por aqueles que ainda possam estar a caminho dessa santa reunião, que a Senhora, o Senhor Santo Hermoaldo, envia santos e anjos do poder celestial para acompanhá-los, para que nada de mal venha lhes acontecer. E eu suplico não só por essa, mas por todas as reuniões que estão tendo o seu início nesse momento, algumas que já estão em andamento, outras terão o seu início logo mais. Que a Senhora Santa Avó, o Senhor Santo Hermoaldo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, tome conta desses locais, guardando e protegendo a cada um dos seus filhos ali reunidos, bem como dando inspiração ao seu servo ali escalado, para que possa retransmitir com clareza, com entendimento e sabedoria, os recados dos céus aos corações, para que todos possam assim ser mais fortalecidos na sua fé, alimentados no seu espírito, e através desse alimento buscar assim a consagração e santificação para a salvação de sua alma. Assim, Santa Avó, Santo Hermoaldo, peço que abençoe o trabalho dos obreiros, diáconos e diaconisa, trabalho do coral, abençoando regentes, músicos e coristas que prepararam e irão apresentar belas mensagens de louvor e gratidão ao Reino Celestial. Assim, Santa Querida Avó Rosa, Santo Hermoaldo, declaro iniciada esta santa reunião para a honra, glória e louvor do nosso eterno Deus e Pai. Amém. Cantaremos em nosso cenário o hino de número 1, intitulado Igreja Forte.
Quando vejo criaturas sofrendo tanto, cheias de pecado e ilusão, sinto o desejo de fazê-las conhecer o poder da consolação. Nossa irmã, a senhora Gerolina Maciel da Silva, da congregação de Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo, em junho de 2024, relata sua jornada de fé e superação diante de um acidente inesperado. Ao manusear um frasco de soda cáustica, produto altamente corrosivo, ocorreu respingos onde parte da substância atingiu um dos meus olhos. Diante da gravidade da situação, clamei pelos poderosos nomes da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Em seguida, lavei o olho afetado com água ungida. Mais tarde, minha filha levou-me ao médico. Ele, surpreso, constatou que o efeito do produto químico havia sido apenas superficial. Declarou que, em caso semelhante, geralmente ocorre a perda total da visão, o que torna o meu caso inédito para ele. Reconheço que fui protegida de um mal maior e que recuperei rapidamente a normalidade ocular graças ao poder e à misericórdia da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. A eles dirijo minhas ações de graças por esta bênção e por tantas outras recebidas em minha vida, em meu lar e em minha família. Aí, amados irmãos, um depoimento de fé, declarando aí o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Iremos agora ouvir a apresentação de um hino que será cantado, ou seja, orquestrado de número 114, que tem como título Quem Crer em Nossa Palavra.
Prezados irmãos, iremos agora meditar na mensagem que temos para esta oportunidade. A mensagem que tem como título: o ministério do Santo Irmão Aldo é de grande valor para a Igreja Apostólica. Nosso Senhor Jesus Cristo declarou aos seus apóstolos sobre o futuro da sua igreja, dizendo: haverá um só rebanho e um só pastor. E o apóstolo São Paulo também profetizou acerca da unidade espiritual, afirmando: há um só corpo e um só espírito, assim como uma só esperança para a qual fostes chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e está em todos, que se dá através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Estimados irmãos e irmãs, compreendam que para que essa unidade se concretizasse e Deus reinasse sobre o seu povo, seria necessário que houvesse um único pastor, escolhido e dotado de todos os dons do Espírito Santo, guiado pelo Consolador prometido por Jesus. O Senhor deixou claro que haveria um só rebanho e um só pastor, e esse pastor deveria estar presente entre o povo, sendo visto e ouvido como aconteceu com ele próprio, e posteriormente com a Santa Rosa, que receberam em vida virtudes e poder divino. O Santo Irmão Aldo é reconhecido como esse pastor prometido, pois em seu ministério tudo se cumpriu fielmente. Nós apostólicos seguimos uma única doutrina e disciplina, divulgadas continuamente através do boletim interno da Igreja Apostólica, proclamando uma só fé, um só batismo e um só Espírito, pois o Santo Irmão Aldo e a Santa Rosa lutaram e continuam lutando para unir os corações em um só Espírito, o Espírito de Deus. Então, amados irmãos, esta mensagem é a lembrança de comentário de uma pessoa que não é da igreja, mas que frequentou algumas reuniões. É um sobrinho. De vez em quando ele ia levar minha mãe, a avó dele, na reunião. E um certo dia ele estava escalado numa congregação e ele queria ir junto, porque daquela congregação eu ia em outra para realizar a reunião no domingo. Ele tinha uma namorada lá e queria ir lá visitar a namorada. Ficou sabendo que eu ia para lá, então pediu para ir junto. Inclusive minha mãe também estava junto. Aí, após terminar a reunião, do sábado à noite, dirigindo-me para outra congregação, onde tem 3 irmãos que residem lá. Ia passar na casa dele, levando minha mãe para visitá-los, e ele foi junto. Aí, durante o caminho, o deslocamento, ele falou: tio, eu estava olhando o pessoal aqui de Garapuava, parecia os mesmos lá de Cascavel. Muitas vezes ele veio a avó lá e olhando aqui, parece as mesmas pessoas. Eu falei: você tocou num ponto importante. Por quê? A semelhança. Porque a igreja é uma só, a doutrina é uma só, o ensinamento é um só, o povo é um só. Por isso a semelhança. Qualquer lugar que você for, você vai ver a semelhança, porque é um só ensinamento, é um só povo, uma só doutrina, uma só disciplina. Por isso a semelhança. Não um espírito de divisão, mas de unidade, amor e santidade, para servir a Deus, a Jesus Cristo, ao Consolador e à Santa Rosa, amando-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Recordemos a oração sacerdotal de Jesus antes de retornar ao Pai, quando diz: dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam levados à perfeita unidade. Assim o mundo saberá que tu me enviastes
e os amastes como me amaste. Assim, é essencial reconhecer a importância do governo e do ministério exercido pelo Santo Irmão Aldo na Igreja Apostólica. Sem sua liderança, não teríamos sido dirigidos por Deus nem pela Santa Avó Rosa. Não seríamos a igreja que triunfa sobre o pecado e o mundanismo. Nem poderíamos anunciar que é tempo de salvação para todos os que buscam o caminho dos céus. Para que a igreja seja continuamente inspirada pelos céus e receba as bênçãos do Consolador, é necessário obedecer às orientações e conselhos do Santo Irmão Aldo e permanecer unidos a ele e a Santa Avó Rosa, a fim de continuarmos a ser uma igreja vitoriosa. Durante 44 anos de ministério, sua liderança sábia, corajosa, fortaleceu a igreja, conduzindo-a fielmente aos preceitos divinos e protegendo-a de erros e divisões. O Santo Irmão Aldo foi prudente, fiel e corajoso, dirigindo o povo com sabedoria celestial. Uma igreja que deseja ser verdadeiramente dos céus e cumprir sua missão de religar o homem ao Criador, precisa ser santificada e consagrada em tudo a Deus e aos seus santos. Deve ser fiel às leis e mandamentos divinos, isenta de pecado e mundanismo, obedecendo à doutrina e às regras disciplinares de elevada moral e conduta. Apostólicos do Consolador, lutemos com fé, amor e santidade para conservar tudo o que a Santa Avó Rosa, junto a Jesus, nos concedeu por meio do Santo Primaz Irmão Aldo. Preservando nossa amada igreja do pecado e do mundanismo, reconheçamos diariamente o valor do ministério do santo e do sacrifício do Santo Irmão Aldo, que dedicou sua vida para proteger e salvar a igreja, assim como a Santa Avó Rosa, que também triunfou contra a maldade e a perversidade de indivíduos falsos e mal intencionados que intentavam destruí-la. Ambos venceram a sua vitória e a sua vitória é compartilhada com a igreja, que permanece firme e vitoriosa. Cabe a nós, com fervor e fidelidade, honrar o legado deixado por esses servos de Deus e continuar a trilhar o caminho da salvação nesta Santa Igreja Apostólica. Por isso, no dia 5 de maio, comemoramos a grande vitória e coroação do Santo Irmão Aldo no reino dos céus. Louvado seja o seu santo ministério como pastor do rebanho de Jesus, do Consolador e da Virgem Maria Santíssima, como primaz e profeta da Igreja Apostólica. Então veja, amados irmãos, nesta mensagem, nesses ensinamentos e orientações, demonstrando aí que o Santo Irmão Aldo sempre nos pediu a união de todos, a Santa Avó Rosa também. Foram 16 anos do ministério da Santa Avó Rosa, sempre pedindo, e muitas vezes, no meio do povo, ela mostrava a importância da união. Como muitas vezes ela pegava um grupo de obreiros, os membros, coral, entregava o feixe de palitinhos. Primeiro entregava um palitinho a um ou outro e falava, quebra. Ele pegava com facilidade e quebrava. Aí pegava o fechinho amarrado e entregava para o outro, quebra. Ah, mas é difícil quebrar. Ah, mas ele quebrou, mas para ele só deu um só. E aqui tem um feixe. O que ela estava querendo mostrar com isso? Que a união faz a força, que nós unidos seremos inquebráveis, mas seremos vencedores, não seremos vencidos. Por isso, a união é importante em nossa igreja. Em tudo o que formos fazer,
Um exemplo, ontem, estava aqui um grupo de irmãos fazendo manutenção do templo. Quanto mais comparecem na manutenção, mais fácil fica para todos, para realizar o trabalho. Se eu tenho uma tarefa que com 3 pessoas se consegue fazer com determinado tempo, se tiver 6, 7, 8, 10, diminui muito esse tempo, porque a união faz a força. Um faz uma tarefa, outro faz outra, sem aquela de dizer assim, não, eu vou distribuir essa tarefa. Não, cada um sabe o que tem que ser feito, vamos à obra, vamos fazer. E rapidinho conclui o trabalho, demonstrando amor pelo reino dos céus e ao irmão, ao semelhante, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Chamados irmãos, que Jesus fez a sua oração, pedindo a unidade da igreja. Nas palavras que ele proferiu, levantando os seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto provém de ti é meu. Porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo, Pai, por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam
perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então a oração de Jesus, pedindo a unidade dos seus discípulos. E nos dias atuais, quem são os discípulos de Jesus? Somos nós, seguidores do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos, dos conselhos, orientações da Santa Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Portanto, amados irmãos, devemos sempre procurar colocar em prática na nossa vida o que aprendemos de Santo Caminho, as orientações, os conselhos do Santo Irmão Aldo, porque, amados irmãos, o Irmão Aldo foi para nós e sempre será um pai, sempre nos protegendo, sempre nos abençoando, livrando dos perigos de todo o mal. Como falei de um pai, lembrando de certa ocasião em que, numa reunião de oração na quinta-feira, após a oração, o irmão Aldo estava atendendo o povo. 2 garotos jovens, morando numa cidade próxima, estavam de trem e estavam saindo para ir embora. Vamos cumprimentar o profeta e pedir a sua bênção. Entraram da fila. Quando chegou a vez deles, o irmão Aldo falou: preciso falar com vocês. Chamou eles para a sala dele, chegou lá, sente aí. Entrou o outro compartimento, a sala dele lá. Algum tempo depois ele voltou. Pode ir embora. Aí eles fizeram um julgamento do irmão Aldo. Não conversaram, não falaram nada um com o outro. Mas eles, pensamento, o irmão Aldo não está raciocinando direito. Falou que ele falou com nós, não falou nada. Quando chegaram na estação, eles entenderam o que o irmão Aldo queria com eles. A notícia de que o trem que eles iam pegar anteriormente, e já havia partido, havia descarrilhado. Centenas de pessoas machucadas e até mortes no meio. O jovem que me falou, aí eu falei para ele: e vocês fizeram o julgamento do profeta, né? Ele falou: não falamos nada um com o outro, mas pensamos sim. Depois nós comentamos, nós fizemos o julgamento do irmão Aldo. Eu vejo, amados irmãos, o quanto ele nos protegia, nos guardava, e às vezes nas pequenas coisas, como essa, chamou os 2 jovens, deu um tempo, pode ir. Eles foram, aí tomaram conhecimento do que havia acontecido. Para preservá-los, ele falou tudo e não disse uma palavra. Quantas vezes, muitas vezes saía de casa amargurado, com problemas, às vezes com negócios, com pendência de muito tempo. Chegando lá, falar com o irmão Aldo, quando chegava próximo na fila para cumprimentá-lo, pedir sua bênção, beijar sua mão, antes de falar, ele falou: não se preocupe, vai ficar tudo bem. Só saía dali e esquecia. Dia seguinte, às vezes, horas depois, ligava em casa, lembrava que tinha família, como minha esposa aí fala. Ligava ali: como é que estão aí? Tudo bem? Ah, tudo bem, graças a Deus. Tá. Aí, nada de anormal. Ah, tá, fulano que estava devendo já há muito tempo, você ia falar com o irmão Aldo, chegou a falar com o irmão Aldo. Ah não, quando ia falar com o irmão Aldo, ele falou: não se preocupe, vai ficar tudo bem. Pois é, ele veio aqui. Sim, veio aqui, deixou o dinheiro, deixou um outro tanto,
pelo juro, pelo atraso. Está tudo certo. Veja, amados irmãos, às vezes nem precisava nos falarmos com o irmão Aldo. Às vezes chegava com aquela vontade de falar para ele, pedir para ele uma solução para o problema, e ele: não se preocupe, vai ficar tudo bem. Outras vezes ele fala, explicava: irmão Aldo, está acontecendo assim, assim, assim. Ele não dizia: vou resolver, vou falar com a avó. Vou falar com a avó. Mas fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Confia na avó. A humildade dele. Com muita sabedoria, amados irmãos, dirigiu essa igreja por 44 anos. Coragem. Venceu. Foi vitorioso. Na inauguração do templo da congregação de Xanxerê, estado de Santa Catarina, tive a oportunidade de ouvir a conversa de pessoas que não eram da igreja. Prefeito, os vereadores, secretários, vice-prefeito, tinham ido falar com o profeta. E quando eles estavam saindo, estavam todos de paletó e gravata, achei que fossem alguns pastores ali, tá? Obreiro. Mas quando eles saíram, alguns deles, com barba e tal, cafanhaque, e eu ouvi a conversa do prefeito. Vocês ouviram? A resposta: esse realmente é um profeta. Resposta curta, concisa e com sabedoria. Não falava só por falar. Por isso que eu falei o que era para fazer, o que era para fazer. E eu queria saber por que não foi asfaltada essa rua aqui. Ah, porque não quero saber. Eu falei que era para fazer. Era para fazer. Olha o povo. Pelo que vi, tem gente aqui de outros estados. Do Rio Grande, do Paraná, do Mato Grosso, de São Paulo. E eu tinha pedido para asfaltar. Não, prefeito, mas... Ele falando da sabedoria, da maneira que o irmão Aldo dirigiu o assunto quando eles foram conversar com o irmão Aldo. Então, amados irmãos, as pessoas lá fora reconhecem muitas vezes o valor do ministério do profeta Santo Irmão Aldo. Quanto muitos, às vezes, que até foram ajudados, receberam bênçãos e graça, às vezes não dão o devido valor que merecem. Teve uma situação que uma pessoa era para fazer uma cirurgia, mas era uma cirurgia de risco. E o médico mencionou tal fato. E a pessoa tinha que decidir se ela queria que fizesse ou não. Aí ela pediu para esperar um pouco. Não sei se no mesmo dia, no outro dia seguinte, falou para o médico: doutor, pode fazer. Os familiares vão assinar a autorização para fazer. Nós precisávamos da resposta do profeta da minha igreja. Aí ele fala: profeta da tua igreja? Qual igreja? A igreja apostólica. Ah, o Aldo? Ah, não, então vamos fazer que, se ele mandou fazer, não vamos fazer. Fica com confiança do médico, conhecer a integridade, o poder do profeta irmão Aldo, do seu ministério. E isso que nós devemos ter em mente e dar o devido valor em tudo aquilo que ele representou, que representa e que é para cada um de nós. Seu ministério, sua vida e no seu ministério que cumpriu em nosso meio. Assim, amados irmãos, e lembrar também das mensagens que ele nos deixou, dos pedidos dele, pedindo a união de toda a igreja, pastores, obreiros, diáconos, diaconisa, do coral, regente, músicos, coristas, membros, de toda a igreja, seja onde quer que estejam, não criar problemas por picuinhas,
problemas que não edificam e que às vezes muitos complicam as coisas por vaidade, por orgulho, por falta de humildade. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira, a pessoa, mas... E outras vezes, passando do lado ali, a pessoa está lá. Tem pessoas que têm facilidade, a pessoa extrovertida, às vezes está conversando, qualquer palavra, gesto, até balançar o jeito da mão lá e já é motivo para rir. Porque é extrovertida, vive sorrindo. E às vezes a pessoa está passando ali e por acaso a pessoa olha, está sorrindo, olhou para ela, está rindo de mim, sem vergonha, me paga, depois nós conversamos. E às vezes fica ali, não fala com a pessoa e fica guardando aquela mágoa, carregando um peso enorme nas suas costas, porque viu a pessoa sorrindo. É uma pessoa extrovertida que ri por tudo. Numa conversa, às vezes contando uma história do trabalho lá, é algo hilariante para ela, porque é uma pessoa extrovertida, ri por tudo, e a pessoa às vezes não presta atenção nesses detalhes. Às vezes está passando, a pessoa está ali conversando com alguém, e por acaso olha para ver quem está passando e sorri, ou está sorrindo já, sem vergonha, está rindo de mim. Amados irmãos, vi certa vez uma pessoa chegar num grupinho que estavam conversando e rindo. Eu falei, não quero saber se é de mim ou de quem é, conta a história que eu quero rir também. Entrou no espírito de brincadeira. Não criou caso e não tinha também, porque o assunto era, fulano estava falando uma coisa aí e tal. E você me conhece, sabe que eu gosto de rir, me sinto bem sorrindo, que é melhor rir do que chorar. Então, tudo para mim é motivo de riso, de alegria, de felicidade. Menos, é claro, quando alguém está sofrendo, daí eu já não consigo rir, mas tenho o desejo de ajudar. A pessoa falou, então eu falei, tá, então não estava rindo de mim, então não falou nada, mas ela foi até as pessoas e achando que estavam falando dela. Quero saber se está falando de mim ou não, que eu também quero rir. Pode contar a história de novo. A pessoa, não, Então nós, amados irmãos, devemos tomar muito cuidado com, às vezes, julgar a pessoa sem prestar atenção que é o jeito da pessoa aquele lá. E assim, amados irmãos, se fizermos desta forma, iremos colocar em prática a nossa vida as palavras de Jesus, manter a unidade do Espírito, buscar esta união fraternal, demonstrar o nosso amor pelo nosso semelhante e guardar e viver o Evangelho de Jesus todos os dias da nossa vida, enquanto aqui permanecermos. Só assim, amados irmãos, nós seremos vitoriosos e um dia, juntos, unidos, estaremos na glória celestial. Mas para isso, depende de cada um de nós, não só guardar, mas viver e praticar a doutrina e a disciplina da Santa Igreja, colocando em prática na nossa vida, todos os dias, dando bom testemunho do nosso proceder, seja nos nossos lares, na rua por onde andarmos, no comércio, no transporte, no trabalho, na escola, estender a mão ao nosso semelhante, ao nosso irmão, quando está com dificuldade. Às vezes a pessoa está lá sofrendo com o trabalho, e nós passamos de lado, não damos a mínima. Mas é isso que a Santa Avó ensinou, é isso que Jesus ensinou, o Santo Irmão Aldo, durante os 44 anos do seu ministério, nos ensinou? Não. Mas amar ao próximo como a nós mesmos. Não fazer aos demais, aos outros, aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco, mas fazer aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Por exemplo, estamos com dificuldade num trabalho, alguém sabe fazer melhor, consegue fazer. Opa, beleza, chegou, nos ajudou. Que alegria, que felicidade. Da mesma forma devemos fazer com outros.
Amados irmãos, estávamos voltando de uma congregação, meu genro, é pastor também, ele estava numa congregação e ele em outra. Aí a minha era de dia, terminou às 10 horas, meio-dia estava pronto, passei na congregação onde ele estava, esperei a reunião dele à noite e daí seguimos para casa. Certa altura do caminho, um gareiro perigoso, não só por malfeitores, mas também por feras do mato, no Mato Grosso, e estavam lá 2 jovens no desespero. Já estavam pensando em estragar o pneu e a roda do carro, porque eles não tinham macaco e não tinham chave de roda. A chave de roda deles era aquelas, tipo um estanho que já tinha explanado tudo. Paramos, não sem antes observar ao redor se não seria uma armadilha. Paramos, o que está acontecendo? Nossa chave e não temos macaco também. Nosso carro lá, ligou o alerta, ajudamos eles, e quando nós terminamos, eles falaram assim: vocês são loucos. Parar no lugar desse aqui é perigoso, porque o Paraguai está ali do lado. Muitos param e são assaltados. Já, vocês não eram assaltantes. Nós percebemos que o pneu estava furado e se vocês tivessem essas intenções, vocês iam levar um susto. Aí ele quis saber por quê. Falei para ele por quê. Ele, tá. Aí daí o outro falou assim: mas vocês não são qualquer pessoa. Mas como assim? Pela maneira que vocês são vestidos. Vocês são servos de Deus. Aí o meu gerente falou assim: sou pastor da igreja apostólica. Os dois? Os dois. Falei para você que ia aparecer um anjo para nos ajudar. Apareceu 2. Aí queriam pagar. Falei: não, paramos para ajudar vocês e dar uma olhada no tempo. Vocês moram onde? Nós moramos em Itacuru. Estão indo aonde? Guatemi. Se eu fosse vocês, voltavam para casa. Que é o tempo. Quando nós chegamos na cidade de Guatemi, onde eles iam, eles foram na frente. Chegamos lá, rolou água. Estávamos com chuva de lá até chegar em casa. E chuva. Então, amados irmãos, citei isso para os irmãos, lembrando pelo comentário dos rapazes. Eram 2 jovens, a se divertir e tal, e ficaram lá desprevenidos. Poderiam ser assaltados, ou de repente um bicho atacá-los. Daí a decisão de ajudá-los. E porque eles falaram, tinha falado para o meu amigo, falou assim: um anjo, vai aparecer um anjo para nos ajudar, porque nós estamos no mato sem cachorro. Aí apareceu 2. Agradecer e nós fomos embora. Então, amados irmãos, a gente se sente bem ajudando a quem necessita. Mas devemos tomar as devidas precauções. Um caso como esse, por exemplo, um gareiro, poderia ter sido uma armadilha, mas não era. Então, tudo que nós fizermos em prol do nosso próximo, quando realmente precisa, nós somos recompensados pela graça e proteção celestial, desde que façamos com justiça. Por isso, amados irmãos, deixe essas palavras em vossos corações. Peço a todos, vamos não só guardar, mas viver e praticar todos os dias da nossa vida. Amados irmãos, chegamos ao término da Santa Reunião. Meu sincero agradecimento à presença de todos, à reverência com que participaram da Santa Reunião. Agradeço o trabalho de obreiros, diáconos, diaconisa, trabalho do coral, regentes, músicos, coristas que prepararam e apresentaram essas belíssimas mensagens. Convido a todos para estar presentes amanhã, na reunião da manhã, nós continuarmos a meditar nesses ensinamentos, buscando assim, através do mesmo, a consagração e santificação para a salvação de nossa alma. Assim, agradecendo, eu convido a todos que estão assentados e que puderem para ficar em pé, para finalizarmos esta santa reunião com a oração final.
Todos em reverência, em sentido de oração, vamos assim orar. Ó onipotente, glorioso, eterno Deus e Pai celestial, ao seu divino Espírito Santo, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor Santo Romualdo, nosso sincero louvor e gratidão. Nós agradecemos pela oportunidade de aqui estar, por ter se cumprido em nosso meio as santas promessas do Divino Mestre Jesus, na vida e no ministério da Senhora Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, na vida e no ministério do Senhor Santo Romualdo, o Supremo Pastor. Por isso eu suplico as vossas bênçãos e graças a cada um de seus filhos aqui presentes. Peço também por aqueles que porventura não puderam vir por um motivo justo, que a Senhora Santa Avó Rosa, o Senhor Santo Romualdo envia santos e anjos do poder celestial para também os abençoar. Peço por esses cujos nomes se encontram nessa caixinha de pedido de oração. Eu não sei o que eles estão pedindo ou o que precisam para si, para o seu lar, para a sua família. Mas a Senhora Santa Avó Rosa, o Senhor Santo Romualdo sabe e conhece o coração de cada um deles. Por isso entrego nas suas santas mãos para que todos eles sejam assim atendidos. Suplico também pelos ouvintes do programa Hora Milagrosa, para que eles possam ter entendimento, sabedoria e compreensão das verdades do reino dos céus e vir fazer parte desse reino que é essa Santa Igreja aqui na terra. Santa Avó Rosa, suplico agora pela direção aqui na terra, o Conselho Deliberativo, que a Senhora, o Senhor Santo Romualdo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, tome conta de cada um deles, dando força, ânimo, coragem e fé, entendimento e sabedoria, para continuar a nos dirigir como a Senhora Santa Avó Rosa, o Senhor Santo Romualdo, assim fizeram ao seu tempo. Agora, Santa Avó, Santo Romualdo, suplico por aquelas pessoas que se encontram enfermos, acamados nos seus lares ou em casa hospitalar, que a Senhora, o Senhor Santo Romualdo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, tomem conta de cada um deles, e se for o caso, até mesmo operando um milagre em suas vidas. Assim os deixo entregue nas suas santas mãos, para que todos eles sejam assim atendidos conforme o seu merecimento. Agora, Santa Avó, Santo Romualdo, entrego nas suas santas mãos as orações que teus filhos fazem neste momento. Eu não sei o que eles estão pedindo, ou o que precisam para si, para o seu lar, para a sua família, parente, amigos, vizinhos, pessoas que nem mesmo são apostólicos, mas que creem e confiam na Senhora e no Senhor Santo Romualdo. E ao conversar com seus filhos, pede a eles que não esqueçam dos mesmos nas suas orações. Por isso entrego nas suas santas mãos, para que todos eles sejam assim atendidos, conforme o seu merecimento. Agora, Santa Avó, Santo Romualdo, despede cada um de seus filhos de retorno aos seus lares, guardando-os e protegendo, livrando os perigos no trânsito, dando a todos uma boa noite de repouso e de descanso, e que na reunião amanhã possa estar aqui novamente, juntos, unidos, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo objetivo, buscando assim através do alimento espiritual que vem para nós, através das mensagens contidas no boletim, em cada hino, que nós cantamos, o que ouvimos através do coral, que são ensinamentos preciosos para o nosso preparo espiritual, o alimento espiritual, para nos dar a oportunidade, através desse alimento, buscar assim a consagração e santificação para a salvação de nossa alma. Por tudo, Santa Avó, Santo Romualdo, nosso servo, louvor e gratidão, não só hoje, mas para tudo sempre, para a honra, glória e louvor do nosso eterno Deus e Pai. Amém. Pai do Senhor a todos e até amanhã.